As pessoas acreditam em tanta mentira, em tanta coisa falsa e etc. E elas tomam isso como verdade de uma maneira total. Só que agora você começa a olhar para a história do cristianismo, e aí você lê a vida dos santos, aí você vê a vida dos apóstolos, aí você vê os ensinamentos, você vê não sei o que e fala, bom, essa turma não parece estar mentindo, entendeu? Não soa mentirosa. Deus do céu, todo mundo soa mentirosa, menos essa turma, entendeu? Eu acho que essa é a única turma que não soa mentirosa. De todas as coisas que eu vi na vida, é a turma que menos soa mentirosa. E depois, qual é a civilização que é produzida? O famoso pelos frutos os conhecerei. Caraca, a civilização produzida é a melhor que tem. Em termos de valores, de coerência, de amor ao ser humano, de respeito, dignidade humana, de coerência interna mesmo, né? Sei lá, o Mahomet é meio que uma esposa de 9 anos, os caras meio que foram para uma guerra muito louca. Tipo, assim, eu cheguei no Marrocos, o cara começou a gritar com a mulher porque ela tava falando comigo, tipo... A coerência não é a mesma, entendeu? Não é a mesma coerência. O cristianismo é incoerente porque as cruzadas, mas é quando você vai vendo o cristianismo no detalhe, porque, obviamente, maus cristãos existem, é, pessoas más existem, tiveram papas que eram ruins e tiveram papas que são santos. Só que quando você olha os santos, o nível de coerência deles é muito grande. A famosa história do historiador que foi ler a história dos papas, e daí ele chegou e falou, ó, chegou pro Papa Leão XIII e falou, não, ele era luterano, né? E aí começou a ler a história dos papas e falou, ó, pode me escrever que eu sou católico e tal. Porque se a igreja sobreviveu aos papas é porque esse negócio é de Deus mesmo, né? E aí, claro, ele citou os papas, ele ficou chocadíssimo com os papas santos. Porque ele abriu os arquivos secretos do Vaticano para encontrar as contradições e ele começou a encontrar, sei lá, São Leão Magno e os papas santos e as pessoas, ele falou, meu Deus do céu. São Leão Magno que deteve o Átila? Deteve o Átila. E daí ele começa a ler tudo isso e fala, meu Deus do céu, faz muito mais sentido. Você sabe que todos os homens cínicos, né, que abandonaram a primeira cruzada, sobrou só Godofredo de Bulhões, e Godofredo entrou descalço, porque ele falou, eu não vou entrar em Jerusalém se não for como peregrinação. E ele foi atravessando o deserto descalço, e quando ele chega, ele recusa a coroa de ouro, ele fala, não vou usar uma coroa de ouro onde Cristo usou uma coroa de espinhos. Quando você lê a história do padre Mendel, que o monge, né, que foi perseguido e fez a genética moderna no jardinzinho da casa dele, ou quando você vê a história de São Francisco de Assis, Nossa Senhora, as pessoas que ele foi ajudar e tudo, e aí você começa a ler todas as histórias e fala, meu Deus do céu, não tem vida mais digna e coerente e sensata do que a vida dos santos. Então, agora a razoabilidade já cresce, porque fala, bom, quando eu vivo esses ensinamentos, eles funcionam. Veja, o tal do comunismo, toda vez que você aplica, ele dá errado. Se você aplicar 1 milhão de vezes o comunismo, ele dá errado. Ah, não, é porque na teoria ele funciona. Não, é que o que funciona na teoria funciona na prática, sabe? Eles aplicam o comunismo em Cuba, daí não funciona, daí aplica na Venezuela, não funciona, daí aplica na Coreia do Norte, não funciona, daí aplica na Europa, não funciona, daí aplica na África, não funciona, daí aplica... É um padrão universal, todo lugar que isso se aplica não funciona. Só que o cristianismo, quando você aplica ele de verdade, não da maneira fake, mas você aplica ele de verdade, funciona. A vida do cara melhora, a família dele melhora, os elementos melhoram. Então, ele simplesmente funciona. Pior, os intelectuais são entre o maior tesouro que a humanidade já produziu. E a civilização foi a civilização mais coerente que já produziu. Sei lá, sacrifícios humanos pararam na Índia por causa do cristianismo. A escravidão acabou no mundo por causa do cristianismo. A escravidão, sim, tiveram cristãos que praticaram a escravidão, mas ela não começou com o cristianismo e ela acabou por causa dele. E aí você vai vendo tantos casos, né, de simplesmente tantas coisas que na nossa vida são da cultura cristã, sacralidade da família e tantas coisas que você vai aprendendo e falar, cara, que na verdade é muito mais fácil acreditar que Jesus Cristo se fez homem do que acreditar no Dr. Fauci, entendeu? Porque o Dr. Fauci, tudo que ele falou era mentira. Isso é comprovado pelo governo americano agora. Então, na verdade, as pessoas tomam a ciência, né? Na verdade, a ciência nem é a ciência, tipo, na verdade é só um maluco falando que ele é a ciência, e elas acreditam em tantas narrativas, só que aí vem o problema, né? Bom, qual é a coerência do establishment atual? Mínima. Qual é a coerência, no entanto, desses santos da igreja? Caramba, é total. Qual é a civilização que eles produziram? É gigante. Qual é a coerência dos ensinamentos do Cristo? É total. Qual é a coerência de todas as coisas? Qual o efeito? Caramba, o efeito é bom, a coerência é grande, a coerência histórica é grande. Quanto mais se estuda, pior fica, né? Porque a coerência da igreja vai aumentando e a coerência dos inimigos vai diminuindo. Foi assim na minha vida, pelo menos. Eu comecei convicto de que a igreja era uma instituição opressora e má, e que quando eu ia estudar tudo, eu ia chegar na instituição pior que tem. E quanto mais... E a Revolução Francesa era boa e tal, e quanto mais eu li, era o contrário. Eu falei, caramba, me ensinaram que os vilões eram os heróis e os heróis eram os vilões, e agora quanto mais eu estudo, pior fica, porque tá ficando mais claro que essa galera era realmente tentou me ajudar.
É igual o menino mimado, né? Que o seu amigo que ofereceu maconha pra você e a sua avó estava certa, o seu amigo que ofereceu maconha estava errado, e sua avó provavelmente fazia peregrinação pra Aparecida, entendeu? Ou sua bisavó que seja, e ajoelhava, e o seu amigo da maconha, ele era ateu porque ele era muito inteligente e ele era científico, né? E daí, obviamente, ele nunca fez nada de ciência. O Einstein, claro, se convence que Deus existe, tipo, em parte não foi esse o único fator, mas convivendo com o padre Lemaitre, que foi o criador da teoria do Big Bang. Novamente o nosso meme ele vai tendo coerência. Então, o que acontece agora é que é muito mais fácil acreditar que Deus fez homem do que acreditar em tantas outras coisas. Então, é preciso ter mais fé para falar que, não, Fátima é mentira, São Francisco é mentira, São Tomás é mentira, o Padre Lemaitre é mentiroso, o Mendel é mentiroso, a abolição da escravidão é mentira, a abolição da música é mentira. Você precisa ter mais fé para acreditar nisso, e daí acreditar, obviamente, nas mentiras do establishment atual, do que pro contrário. Então, como eu sou uma pessoa que tem pouca fé, eu acredito que Deus fez homem. Eu acho que é o mínimo. Pensa na lei da conservação, sabe? Tá mais razoável acreditar nisso. E aí, claro, aí na minha cabeça, eu vou falar agora como uma pessoa. Tenho esse livro do Lee Strobel, né? Que ele chama O Caso pro Cristo. Que ele fala, por exemplo, da chance estatística de alguém cumprir todas as profecias do Antigo Testamento. E aí tem, tipo, eu não lembro quantos são agora, mas são tipo, milhares e milhares de casas depois da vírgula. É surreal. Jesus Cristo simplesmente atendeu o absurdo. De todas as coisas é essa. E o Lee Strobel era um homem cético, né? Que começou a estudar a razoabilidade histórica do cristianismo e tudo mais, e ele chegou e falou, meu Deus do céu, na verdade é o contrário. Quanto mais eu estudo, mais claro tá a razoabilidade histórica. Então, qual é o nome desse livro? É O Caso pro Cristo. The Case for Christ. The Case for Christ. Eu li no original. E esse The Case for Christ é bem interessante, é um baita livro. Mas é isso. E tem um documentário que ele fez em cima, um documentário mais simples, o livro é bem interessante. Mas é basicamente um homem que olhou e falou, olha, eu não acredito em Jesus Cristo, mas deixa eu averiguar até o final. E eu tive exatamente eu fui atrás desse livro, que eu tive exatamente nessa posição. Por quê? Eu concluí que Deus existia. E aí depois eu fui atrás de entender se Cristo era o Messias. Eu fui em ordem, tá? Primeiro Deus existe, depois Cristo é o Messias, depois eu cheguei na Igreja Católica. Foi quase... A minha sequência foi... E eu comecei do tipo, a igreja é uma instituição opressora e má, e tudo é ruim e tal. Só que aí olha agora a situação que a gente tá. Bom, o que a instituição opressora e mal tá falando? Para você cuidar da sua família, para você amar as pessoas no Natal e para você encontrar os seus parentes. E o que o mundo secular fala? Sei lá, tenha relações sexuais com um cachorro, entendeu? Eu não sei mais qual é a conclusão, sabe? Então, o problema é que quando você deixa de acreditar em Deus, você acredita em qualquer coisa. Não é que você... O Gerson que disse isso também. Foi. Eu tô serialmente citando ele. Não, quem cita fonte é água mineral, pô. Mas